Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo sobre cálculo de integrais indefinidos. Neste vídeo então introduzindo a ideia de integrais de funções racionais. Bem, este exercício, ou melhor, este conjunto de exercícios extraí então de uma ficha da disciplina de Matemática 1 da Universidade de Fernando Pessoa. Neste exercício, no problema 5, teremos que calcular estes 5 integrais através do método de cálculo para integrais de funções racionais. Vamos então começar aqui pelo primeiro. Este primeiro vai dar assim um bocado de trabalho, um bocadinho. Eu vou tentar detalhar tudo ao máximo, a estratégia que vocês deverão adotar para resolver integrais de funções racionais. Os outros, penso eu, assim olhando para eles na diagonal, parecem-me casos assim mais simples relativamente ao primeiro. Então vamos ver como é que nós podemos resolver um integral de funções racionais. Bem, integral de funções racionais é sempre que vocês têm um quociente entre polinómios. Quer dizer, polinómios são estruturas x² mais 7x, ou x ao cubo, ou x à quinta. Então, sempre que vocês têm uma fração racional, a primeira pergunta, antes de começarem aqui a resolver, a primeira pergunta que vocês vos deverão colocar é se este integral se é primitiva imediata. Primitiva imediata. Esta é a primeira pergunta, antes de começarem para aqui a fazer coisas, vocês se devem colocar. Será que esta integral é uma primitiva imediata? E quais são as primitivas imediatas que andam envolvidas assim nestes integrais de frações racionais? Se vocês tiverem assim integral de u' sobre u, né, dx, isto há de ser igual a ln do módulo de u mais uma constante. Se tiverem integral de u elevado a n vezes u', onde este n obrigatoriamente tem que ser diferente de menos 1, dx, isto há de ser exatamente igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante c. E se tiverem ainda o integral de u' sobre 1 mais u ao quadrado dx, isto é a primitiva imediata do arco tangente, ou seja, arco tangente de u mais uma constante c. São assim aquelas primitivas imediatas que vocês, quando têm uma função racional, deverão espreitar. Olhando assim para este integral, não me parece que seja uma primitiva imediata. Eu tenho aqui este denominador, né? Olhando assim para a primeira, teria que ter a derivada do denominador em numerador. Não me parece. Este segundo também não me parece. E o terceiro também não me parece. Então tudo bem. É primitiva imediata? Não. Segundo passo, quer dizer, a segunda questão que vocês, não sendo uma primitiva imediata, vocês agora num segundo passo vão tentar perceber se o grau do denominador, obviamente da fração, é maior do que o grau do numerador. Então vocês vão colocar esta pergunta, sendo que o grau é dado pelo grau do monómio de maior grau. Quer dizer, se eu tenho x² mais 7x mais 6, quer dizer, o grau é de grau 2. Se eu tivesse assim x à quarta mais 7, x à quinta mais x ao cubo, quer dizer, o grau deste polinómio é sempre o grau do monómio mais potente, ou seja, seria de grau 5, é assim que vemos o grau, não é? Olhando para o nosso integral, nós percebemos que o denominador é de grau 2, né? É de grau 2, e o numerador é de grau 0. Quer dizer, não está lá, eu podia colocar x elevado a 0, visto que x elevado a 0 é igual a 1, né? Eu tenho ali o 1. Então o numerador é de grau 0, neste caso, e o denominador é de grau 2. Então, quer dizer, nesta segunda pergunta, o grau do denominador é maior que o numerador? É. Se é, então vamos partir para o terceiro passo. Se não for, como será o caso de alguns integrais mais à frente, nós aqui vamos ter que fazer alguma coisa. Mas o grau do denominador sendo maior, não teremos que fazer aquilo que vamos ter que fazer noutros. Então partimos para o terceiro passo. E o terceiro passo há de ser fatorizar o denominador. Uma vez verificado o primeiro e o segundo, né, vocês agora vão fatorizar o denominador. E como é que se fatoriza o denominador? Vocês vão pegar no denominador, imaginem, vou pegar assim aqui, vou chamar a isto a de x, né? Vou chamar. E vocês, para fatorizar o denominador,
vocês vão fazer em cálculo auxiliar, vão pegar naquele denominador e vão igualar a zero. Quer dizer, vocês vão perceber os zeros do denominador, vão tentar determinar os zeros do denominador. Uma vez determinados os zeros do denominador, vocês vão pegar nesse polinómio a de x que está em denominador e vão fatorizar da seguinte maneira. X menos um dos zeros que vocês encontraram, vezes x menos um outro zero que vocês encontraram, quer dizer, tantos zeros quantos determinados aqui neste primeiro passo. Então vou fazer isso. Vou pegar ali na expressão, onde tenho x², e vou fazer assim um cálculo auxiliar. Deixa-me colocar assim aqui noutra cor. Cálculo auxiliar, e vou pegar no denominador e vou igualar a zero. Teria então x² mais 7x mais 6 igual a zero. E vou para este efeito aplicar a fórmula resolvente. Então vou ter x igual menos b, ou seja, menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que seria 7 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Isto a dividir então por 2a, onde o a é o coeficiente do x², então terei aqui 2 vezes 1. Agora vou fazer aqui os cálculos, isto ficará então menos 7, mais ou menos, aqui a raiz quadrada, de 7 ao quadrado é 49, 6 vezes 4 é 24, 49 menos 24 há de dar 25, isto sobre 2, então vou ficar, raiz de 25 é 5, então vou ficar com uma solução, menos 7 mais 5 sobre 2, ou x igual a menos 7 menos 5 sobre 2. Efetuando aqui os cálculos finais, menos 7 mais 5 dá menos 2, sobre menos 2 há de dar menos 1, ou x igual, menos 7 menos 5 dá menos 12, que a dividir por 2 há de dar menos 6. Uma vez calculados os zeros, eu agora vou escrever este denominador fatorizado como um produto entre os zeros. Ou seja, vou dizer que x² mais 7x mais 6 há de ser simplesmente igual a x menos o zero. Atenção que este zero é menos 1, então aqui vou ter menos 1, o que vai virar para mais. Cuidado com estes pormenores. Então aqui vou ter x mais 1 vezes x menos, o zero é menos 6, então menos 6 há de dar mais 6. E então tenho este passo assim concluído, fatorizar o denominador. Depois de fatorizar o denominador, eu vou voltar assim aqui ao integral, e então terei integral de 1, vou desviar assim o dx, e tenho o denominador fatorizado desta maneira. X mais 1 vezes x mais 6. Depois de ter o denominador fatorizado, o próximo passo é, novamente num cálculo auxiliar, eu vou dividir esta fração pela soma de duas frações. Ou seja, eu vou dizer que 1 sobre x mais 1 vezes x mais 6 há de ser igual à soma de duas frações, onde numa fração eu vou colocar este fator, então terei aí x mais 1, e na segunda fração vou colocar o segundo fator, x mais 6. Depois, aqui uma coisa, se este fator é de grau 1, quer dizer que em numerador eu terei que ter um fator de grau 0, e um fator de grau, reparem que o fator de grau 1 está na forma ax mais b, que é o meu denominador, um fator de grau 0 está simplesmente na forma de uma constante b. Então, se este denominador é de grau 1, o numerador tem que ser sempre um grau inferior. Então, colocarei a, sendo que a é um número, uma constante. Reparem que aqui na segunda fração também tenho um denominador de grau 1, quer dizer que o numerador vai ser de grau inferior. Então, vai ser de grau 0, terei outra constante diferente desta de a. Agora, qual é que é a ideia deste caso? Bem, a ideia é agora, reparem, eu não podia fazer a soma assim, né? Eu se tiver 1 sobre 3 vezes 2, isto não é igual a 1/3 mais 1/2, né? Isto não é igual a isto. Isto é só uma estratégia, mas eu agora vou igualar, eu vou ter aqui este denominador, esta multiplicação de x mais 1 vezes x mais 6. Ou seja, nesta separação de duas frações, eu agora vou ter que reduzir
reduzir as frações ao mesmo denominador. Ou seja, esta fração vou multiplicar por este denominador, por x mais 6. A resolução destes integrais é um bocado densa, não é que seja difícil, mas é assim, é um bocado trabalhosa. Então vou fazer x mais 6 vezes x mais 1 e depois x mais 6 vezes o numerador. Esta segunda fração, para ter o mesmo denominador, vou multiplicar por x mais 1. Multiplicar o denominador e o numerador. Quer dizer, isto não é novo. Se vocês tiverem um terço mais um meio, não é? Se vocês tiverem um terço mais um meio e quiserem somar estas duas frações, vocês multiplicam este por 3 e este por 2, de modo a depois conseguirem somar. Quer dizer, isto não é nada de novo. O que daria 3 mais 2 vezes 1 dava 2, tudo a dividir por 6. Bem, a ideia é esta, não é? Então agora vão fazer as continhas. Então isto há de ser igual, traço grande fração, porque isto agora vai ficar com o mesmo denominador. Em denominador, x mais 6 vezes x mais 1, vou deixar fatorizado. Então há de ficar x mais 1 vezes x mais 6. Para cima vou aplicar a propriedade distributiva. X vezes a há de dar simplesmente ax, e 6 vezes a há de me dar mais 6a. Mais, agora fazer o mesmo aqui nesta segunda fração, x vezes b há de dar bx e 1 vezes b há de me dar simplesmente b. Agora, o próximo passo nisto é nós agruparmos os termos da mesma ordem, ou seja, juntar os termos que têm x, são estes dois, e juntar os termos independentes. Bem, eu vou ter assim aqui, reparem o que acontece aqui, ax mais bx. Eu posso dizer que ax mais bx, tendo o x aparecendo nos dois termos, posso colocar o x em evidência, né, e somar a mais b. Reparem que se eu fizer a distributiva, há de ser exatamente igual a isto. Ou seja, a e b têm x, posso colocar o x em evidência. O que teria então aqui a mais b vezes x, mais, e depois tenho simplesmente 6. Vou só apagar isto. 6a, vou ter 6a mais b, isto a dividir então por x mais 1 vezes x mais 6. Agora reparem no seguinte, nós obtivemos, a ideia fundamental disto é nós conseguimos separar este integral pela soma de dois integrais, porque aí vamos bater em primitivas imediatas. Mas para separarmos pela soma, nós temos que perceber qual é o valor destes coeficientes a e b. Daí estarmos com este jogo, porque reparem, se isto andamos aqui sempre com iguais, se andamos sempre com iguais, quer dizer que esta fração que vemos aqui tem de ser igual a esta fração inicial. Reparem, o denominador é o mesmo. Então, se o denominador, se esta fração é igual a esta, e se o denominador é o mesmo, o numerador também tem de ser igual. E então é aqui que nós vamos bater no método que se chama método dos coeficientes indeterminados. Em que é que consiste este método? Este método consiste em dizer que duas frações com o mesmo denominador são iguais se os numeradores também forem iguais. Então reparem que eu tenho aqui um numerador de grau 1, tenho qualquer coisa x e depois tenho aqui estes termos independentes. Isto tudo terá de ser igual a 1. Então eu posso interpretar este numerador 1 como um polinómio do primeiro grau. Ou seja, eu podia escrever, em vez de 1, eu podia dizer que 1 há de ser igual a 0x mais 1. Isto continua a ser 1. 0x mais 1 é exatamente igual a 1. O que quer dizer então que para este numerador aqui ser igual a este, eu vou igualar os coeficientes quer do x e quer os termos independentes, dizendo o seguinte, quer dizer, este a mais b terá que ser igual ao coeficiente do primeiro grau, ou seja, a mais b terá de ser igual a 0, e o termo independente, que é 6a mais b, terá de ser igual a este termo independente, que é simplesmente igual a 1. Agora estamos aqui perante a resolução de um sistema. Vou pegar da primeira equação,
vou pegar na primeira equação e vou resolvê-la em ordem, por exemplo, a B. Então teria que B seria igual a menos A, e vou na equação de baixo substituir o B por menos A, ficando então com 6A menos A, substituindo o B por menos A, igual a 1. Nesta equação de baixo já vou perceber o valor de A, porque 6A menos A dá 5A igual a 1, o que quer dizer que A há de ser simplesmente igual a 1/5. E se A é igual a 1/5, isto quer dizer que B, sendo o simétrico de A, há de ser menos 1/5. Então determinei estes dois coeficientes, A e B, que necessitava para pegar neste integral e separar esta fração na soma de duas frações. Vou então voltar a essa ideia. Vou pegar neste integral e vou separar em dois integrais pela soma. Obtendo então assim integral, reparem, tínhamos o integral de... Eu dizer que isto é um bocado denso. Não é que seja difícil a partir do momento que vocês se apoderem da estratégia, mas é preciso fazer muita coisa. São trabalhosos. A gente perde algum tempo a resolvê-los. Então teria 1 sobre x mais 1 vezes x mais 6 dx, e vou separar então este integral pela soma de dois integrais, não é? Porque esta fração 1 sobre x mais 1 vezes x mais 6 é exatamente igual à soma destas duas. Então vou obter o integral de A, sendo A igual a 1/5, assim 1/5 sobre x mais 1, mais então uma segunda fração, onde teria B é igual a menos 1/5, B é menos 1/5, então vou ter menos 1/5 sobre o segundo fator, que é x mais 6, e isto dx. Bem, o integral da soma é a soma dos integrais, então isto ficaria assim, integral de... Pegando neste, posso passar 1/5 para trás do integral, na boa, e fica 1 sobre x mais 1 dx, mais então o integral, aqui passa este menos 1/5 para trás, e fico com 1 sobre x mais 6 dx. Reparem agora aqui que nós batemos em integrais de primitivas imediatas, neste momento. Temos aqui x mais 1, que é o meu u. Qual é a derivada de x mais 1? É x. Não, peço desculpa. A derivada de x mais 1 é 1, que é a derivada de x que é igual a 1. Quer dizer, tenho aqui o linha. O mesmo há de acontecer neste segundo integral, onde tenho o u e em numerador tenho o linha. Então, sempre que vocês tiverem integral de u' sobre u dx, isto é exatamente o logaritmo do módulo de u mais uma constante. Quer dizer que este integral está neste momento resolvido. Vou então obter 1/5, aqui fica ln do módulo de x mais 1, menos 1/5, né? Aqui menos 1/5, e isto também há de bater no logaritmo do módulo de x mais 6, isto mais então uma constante c, com c pertencente a r. Retomando assim aqui um pouco, resumindo esta estratégia, porque, como veem, é preciso fazer muitas coisas. Em primeiro lugar, perguntarem se é uma primitiva imediata, sim ou não, se estiverem perante uma destas situações. Se não for, olhar para o grau do denominador e verificar se é maior ou não que o numerador. Se o for, ok, passo 3, fatorizar o denominador. Agarram no denominador, igualam-no a 0. Vão obter os zeros do denominador. Uma vez obtidos os zeros do denominador, vocês vão pegar nessa expressão do denominador e vão-lhe dar este tipo de fatorização. X menos o 0, vezes x menos outro 0, vezes x... Quer dizer, tantos zeros tivessem. Depois de terem o denominador fatorizado, vocês voltam ao integral e vão separar essa fração racional na soma de frações com cada um desses fatores. Vocês tivessem aqui 3 fatores diferentes, haviam de somar 3 frações, cada uma delas a ter cada um desses fatores. Depois terão de pegar nessa soma de frações e reduzir ao mesmo denominador, voltando a juntar tudo numa única fração, de modo a perceber o valor desses coeficientes que vocês têm em numerador, para que consigamos partir o integral na soma de 2 ou mais integrais. Para determinarem esses coeficientes, vocês voltam a criar a tal fração e depois comparem essa fração obtida depois de somarem, neste caso, estas duas frações, e vocês vão igualar, uma vez tendo o mesmo denominador, vocês vão igualar os numeradores através do método dos coeficientes indeterminados, que me diz que
duas frações são iguais com o mesmo denominador, se os numeradores forem iguais. Então vocês vão aos coeficientes do numerador e vão igualá-los aos coeficientes da fração obtida. Dessa forma resolverão o sistema e determinam, neste caso, A e B. Uma vez determinados, voltam ao integral, separam o integral pela soma e vão cair em primitivas imediatas. Vamos resolver mais alguns que batem nesta ideia. Bem, no segundo caso temos aqui o integral de x sobre x² menos 4x mais 4. Primeira pergunta, é uma primitiva imediata? Não parece, né? Não parece nada, eu não tenho em cima a derivada do denominador, quer dizer, não me parece também o enquadramento, deste caso, da primitiva do arco tangente, também não me parece, à partida não é uma primitiva imediata. Então vão perguntar, o denominador tem grau menor do que o numerador? Tem, ok. Então cálculo já auxiliar, vou calcular os zeros. x² menos 4x mais 4 igual a 0. Para este efeito vou aplicar a fórmula resolvente, x igual a menos b, ou seja, 4 mais ou menos raiz quadrada de b², que é menos 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes a, que é 1, vezes 4, que é c. Isto a dividir por 2a, que é 2 vezes 1, o que vamos então obter, x igual a 4. Reparem que aqui 16 menos 16 dá 0, então raiz de 0 é 0. Né? Então vão obter 4 mais 0 sobre 2, ou x igual a 4 menos 0 sobre 2. O que isto daria exatamente a mesma coisa, que 4 mais 0 é 4, sobre 2 dá 2, ou x igual a 4 menos 0 sobre 2 também, obviamente, dá 2. Uma vez determinadas as duas soluções, podem ser iguais, nós vamos retomar aqui o integral e ficaríamos com um integral de 1 sobre x. Como é que fatorizamos isto? Lembrem-se lá, x² menos 4x mais 4, fatorizando dava x menos aquele 0, ou seja, menos 2, vezes x menos o outro 0, menos 2. Epá, mas vocês aqui têm um caso que não é descartar, não é mesmo nada a descartar, porque estas soluções são iguais. Então, sendo estes dois zeros iguais, eu posso dizer que ter x menos 2 vezes x menos 2 é a mesma coisa que ter x menos 2 elevado ao quadrado. E isto vai-me dar um jeito muito grande neste integral. Porque eu agora vou dizer que o denominador é simplesmente igual a x menos 2 ao quadrado dx. E agora podemos estar tentados a fazer aquela separação em duas frações, mas não. Vocês aqui, depois de fazerem a fatorização, quando tiverem uma solução de zeros dupla, ou seja, a mesma, têm dois zeros, mas são o mesmo, são iguais, vocês aqui vão se perguntar outra vez, será que isto não é uma primitiva imediata? É que isto agora é uma primitiva imediata. Porque reparem, eu podia dizer que este integral seria exatamente a mesma coisa que ter integral de x menos 2 elevado, quer dizer, aqui trabalhando aquela da regra das frações, 1 sobre a elevado a t, invertendo da a elevado a menos t, né? Então aqui invertendo dava menos 2 dx, e reparem lá que isto é exatamente aquela primitiva imediata do tal u elevado a n vezes u', porque este n tem de ser diferente de menos 1, né? E neste caso dx, eu tenho assim aqui o meu u, olhem o n, que é menos 2, e depois a derivada de u, é a derivada desta base, da base. Quanto é que é a derivada de x menos 2? É a derivada de x, que é 1. A derivada de 2 seria 0. Então se eu meter aqui o 1, tenho u'. Então neste caso eu estou numa primitiva imediata, isto vai dar u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante c. O que quer dizer que este integral resolve-se através de primitivas imediatas. O que daria então x menos 2 elevado a menos 2 mais 1. E reparem que menos 2 mais 1 é simplesmente menos 1. Menos 1. Aqui menos 1. Sobre menos 2 mais 1, né? O que dava menos 1. Isto mais a tal constante c. Vou apenas simplificar aqui um pouco, quer dizer, este menos 1 dividir por menos 1 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de menos 1, que é menos 1, né? Então isto é a mesma coisa que ter menos 1, e aqui posso trabalhar o caminho inverso desta regra, quer dizer, ter x menos 2 elevado a menos 1 havia de ser a mesma coisa que ter 1 sobre x menos 2 elevado a 1, não havia necessidade. O que é a mesma coisa ainda que ter menos 1 sobre x menos 2 mais uma constante c, com c pertence a r.
Cuidado quando vocês fatorizam, sobretudo nesses casos onde os zeros são iguais, vocês aplicaram a fórmula resolvente e têm duas soluções iguais, vocês quando passarem para aqui, perguntem se não estão parando sobre uma primitiva imediata. É que neste caso estavam. E penso que não conseguiriam resolver desta primeira maneira que fizemos o primeiro. Aquilo pelo método dos coeficientes indeterminados, penso que vos daria algures uma indeterminação. Por isso é questão de terem os olhos bem abertos. Okay? Passemos aqui integral o caso C, onde tem assim integral de x² sobre 1 mais x ao cubo dx. Qual é a primeira questão que vocês se fazem? Será que isto é uma primitiva imediata? Epá, vamos ver, não é? Se encararmos isto como um u, qual seria a derivada, não é? Se vocês tivessem 1 mais x ao cubo, qual seria esta derivada? Bem, a derivada de 1 é 0 e a derivada de x ao cubo seria 3x². Epá, vocês olham para o numerador e têm lá x². Para terem esta derivada igualzinha, o que é que falta meter? 3. Então metem ali 3 e compensam colocando 1/3 atrás do integral. Desta forma, o numerador já é a derivada do denominador. Então isto é uma primitiva imediata. Sempre vocês tiverem integral do linha sobre u dx, isto está de ser igual a ln do módulo de u mais uma constante, com essa constante pertencente a r. Então isto está imediatamente resolvido. Por isso é que eu digo, a primeira pergunta a fazer é se isto não é uma primitiva imediata. Ok? Porque se o for, o integral está logo feito. Então isto dava 1/3 do ln do módulo de x ao cubo mais 1, mais então uma constante c, com essa constante c pertencente a r. Façam sempre esta pergunta, sempre que vocês tiverem frações racionais. A primeira pergunta a fazer é se é ou não uma primitiva imediata. Pensem sempre nisso, em primeiro lugar. Só depois é que andam com aquelas estratégias de resolver integrais de frações racionais. Bem, no caso D temos o seguinte: integral de x mais 2 sobre x mais 1 dx. Se vocês tentarem perceber se isto é uma primitiva imediata, não vão lá nenhum, né? Porque a derivada de x mais 1 é 1, e tendo em numerador x, esqueçam lá a derivada, não dá para colocar. Quer dizer, então isto não é uma primitiva imediata. Qual era a segunda questão a fazer? Verificarem se o grau do denominador é maior do que o grau do numerador. Epá, e vocês aqui nesta pergunta, o denominador tem grau superior? Não, tem o mesmo. Epá, então não tem. Não tendo, vão ter que fazer um passo que não fizemos no primeiro caso. Sempre que o grau do denominador for igual ou inferior ao grau do numerador, que é este caso, vocês vão ter assim aqui um passo que eu chamo 2-1, né? Entre o 2 e o 3, que é dividir. Vocês vão ter que dividir, vão ter que trabalhar o algoritmo da divisão. Sempre que isto acontece, sempre que vocês fizerem a segunda pergunta e ela estar errada, né? Não satisfazer, se o grau do denominador não é maior, então vocês vão ter que fazer o algoritmo da divisão. O que é o algoritmo da divisão? É a divisão que vocês faziam no ensino básico, na primária mesmo. Vocês vão pegar no numerador, que é x mais 2, e vão dividir esse numerador pelo denominador, ou seja, vão dividir por x mais 1. Como é que se faz esta divisão? Muito simples. Vocês vão agarrar aqui no termo de maior grau, que é x, e vão dividir o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. E vão-se perguntar, o que é que vezes x dá x, não é? O que é que vezes x dá x? Então vocês fazem um processo ao contrário, não é? Vocês dividem este termo maior grau por este maior grau. Então se dividirem x por x, isto dá quanto? 1. Então vão colocar aqui 1. Agora reparem no seguinte, quando vocês faziam estes cálculos pelo algoritmo, como é que vocês faziam esta conta? Quantas vezes é que o 5 cabe no 7, não é? Então cabia uma, e depois como é que faziam? Vezes 5, 5, então subtraíam aqui 5 unidades para dar o resto que era 2. O mesmo vou fazer neste algoritmo. Depois de vocês dividirem os dois termos de maior grau,
e identificarem o resultado dessa divisão, que é 1, vocês agora vão fazer 1 vezes 1 dá 1, e ao passar para aqui vocês vão subtrair uma unidade, certo? Da mesma forma que 1 vezes 5 dá 5, e vocês aqui vão subtrair 5. Aqui é igual, 1 vezes 1 dá 1, mas ao meter ali tem que meter menos. Quer dizer, tem que meter um sinal simétrico. Depois 1 vezes x dá x, ao passar para aqui menos x. E vão aqui somar para obter o resto. X menos x há de dar 0, e 2 menos 1 há de dar 1. Depois de vocês fazerem esta divisão, vocês vão ter que enquadrar esta ideia na forma fundamental da divisão, que me diz o seguinte: considerando esta expressão como dividendo, isto é o meu divisor, isto aqui é o quociente e isto é o resto, a prova fundamental da divisão diz-me o seguinte, que é a chave para este passo 2-1. Diz-me o seguinte, quer dizer, dividendo sobre divisor será sempre igual ao valor do quociente mais o valor do resto sobre o divisor. Ou seja, depois de vocês dividirem este numerador por este denominador, pelo algoritmo da divisão, vocês vão transformar esta divisão nesta soma. Ou seja, reparem, quem é o dividendo? X mais 2, vou colocar noutra cor. Quem é o dividendo? X mais 2, sobre o divisor, quem é o divisor? X mais 1, há de ser igual ao quociente, o que é o quociente? É 1, mais o resto, quanto é que é o resto? É 1, sobre o divisor, que é X mais 1. Logo, o integral de X mais 2 a dividir por X mais 1 é a mesma coisa que eu ter integral desta expressão, ou seja, de 1 mais 1 sobre x mais 1 dx. E agora vou separar este integral na soma de dois integrais, ficando com o integral de 1 dx mais integral de 1 sobre x mais 1 dx, que é em primitivas imediatas. O integral de 1, estou naquela primitiva imediata, que é o integral de k dx, é simplesmente igual a kx, e neste caso, reparem, eu tenho aqui o 1 e tenho em numerador a derivada, né? Então estou no integral do linha sobre u dx, que é exatamente ln do módulo de u. Então aqui é só aplicar essas primitivas imediatas. Ou seja, o integral de 1 é x, mais aqui ln do módulo de x mais 1, mais então uma constante c, com essa constante pertencente a r, e o integral deste está resolvido. Por isso é que esta pergunta aqui é importante. Se o grau do denominador não for maior que o numerador, vocês vão ter sempre que pegar nesta divisão e dividir o numerador pelo denominador, pelo algoritmo, e depois de terem feito a divisão, colocar essa divisão nesta forma, de modo a que consigamos separar este integral pela soma de 2. Agora, quando parar, por exemplo, estamos a dividir, quando é que eu paro, não é? Reparem que o resto deu 1. Vocês vão parar esta divisão sempre que este resto for de grau inferior ao divisor. Reparem que o divisor é de grau 1 e o resto, sendo uma constante, é de grau 0. Neste momento param. Se o resto vos der do grau igual ou superior ao divisor, continuarão sempre a dividir, até que o resto seja de grau inferior ao divisor. Não neste vídeo, mas no a seguir eu resolverei um caso onde vai meter isto tudo. Vai meter mesmo tudo ao barulho. Temos de fazer várias divisões, mas no final deste vídeo, no outro, porque esse vai ser um bocado grande a resolução. Agora, falta então aqui o E, falta resolver o integral E. Olhando assim para o integral, é uma primitiva imediata? Não me parece mesmo nada. Olhando assim para o integral, denominador é de grau maior que o numerador? Não, é de grau inferior. Opa, então vamos ter que fazer a divisão. É sempre assim. Na segunda, se falha o segundo passo, né, que seria esta questão, o grau do denominador é maior que o grau do denominador? Não, é mentira. É mais pequeno. Sendo mais pequeno, sendo o denominador de grau mais pequeno ou igual, né, se fosse igual ou mais pequeno, vocês vão ter que fazer a divisão. Como é que fazem a divisão? Agarram na coisa, simplesmente.
3x ao cubo menos 4x² mais 3x a dividir por x² mais 1. E vão fazer a divisão. Pegam sempre nos termos de maior grau, têm 3x ao cubo, aqui x², para descobrirem este valor, dividem os dois. Dividindo os dois, eu obteria 3x ao cubo sobre x². Reparem que ter 3x ao cubo é a mesma coisa que ter 3x vezes x², porque x² vezes x há a dar x ao cubo, e então podia cancelar, o que quer dizer que esta divisão há a dar 3x. Então vou colocar aqui 3x. Depois vou proceder à multiplicação. 3x vezes 1 dá 3x, né? 3x vezes 1 dá 3x. Ao passar para aqui, vou colocar o simétrico, né? A tal história da subtração na divisão, quando vocês passam para aqui. 3x vezes 1 dá 3x, mas ao passar para aqui troco o sinal. Então vou meter menos 3x. 3x vezes x² dá 3x ao cubo. Ao passar para aqui troco o sinal. Então menos 3x ao cubo e vou somar. 3x ao cubo menos 3x ao cubo dá 0, né? Estes cortam. Aqui este soma, desce. Então vai ter menos 4x² e 3x menos 3x também há a dar 0. Né? Então tudo bem. Agora reparem, isto é o resto. O resto tem grau igual ao divisor. Então continuo a dividir. Vou continuar a dividir até que obtenha um resto de grau inferior. Então vou fazer aqui outro cálculo auxiliar. Vou pegar no termo maior grau, que aqui só há este, não tem hipótese. Né? E vou voltar a dividir por x² de modo a perceber qual é o valor ali no quociente. Então menos 4x² sobre x². Quer dizer, aqui o x² descortamos e dá menos 4. Então vou introduzir aqui, assim, menos 4. Depois volto a fazer a multiplicação. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, mas eu ao passar para aqui vou ter que trocar o sinal. Né? Menos 4 vezes 1 dá menos 4, mas para aqui vou ter que trocar o sinal, mais 4. Menos 4 vezes x² dá menos x², ao passar para aqui troco o sinal, mais 4x² e volto a somar. Aqui cancelo e aqui obtenho 4. Agora, obtive um resto inferior, de grau inferior ao divisor, quer dizer, vou parar a coisa por aqui. E então vou identificar as estruturas. Isto é o dividendo, isto é o divisor, isto é o quociente, isto é o resto. Atendendo à prova fundamental da divisão, nós temos que dividendo sobre divisor há de ser sempre igual a quociente mais o resto sobre o divisor. Então eu vou, e reparem que dividendo sobre divisor é isto sobre isto, que é sempre igual à fração que eu tenho aqui no meu integral. O que quer dizer que ter este integral é a mesma coisa que ter integral do meu quociente, que seria 3x menos 4, mais o resto, que é 4, sobre o divisor, que é x² mais 1. E tenho isto assim, dx. O integral da soma e da diferença é a soma e a diferença dos integrais, então vou agora partir este integral pela soma e pela diferença em 3 integrais. Ficando assim com o seguinte, vou obter integral de 3x dx, que é o primeiro termo, depois tenho menos 4, então vou ter menos integral de 4, e depois vou ter ainda mais integral de 4 sobre 1 mais x² dx, esqueci-me aqui do dx. Epá, isto agora são primitivas imediatas. Este 4 posso passar assim para trás o integral e escrever 1 naquele numerador. Vou fazê-lo. 1. Este 3 também posso passar para trás o integral e fica ali com o integral de x. E bem, agora vou aplicar aqui duas primitivas, 3, assim. Sempre tiver a integral de k, que é uma constante, estou a pensar deste, dx, isto há de ser sempre igual a kx. Depois, sempre que tiver integral do u elevado a n vezes u', dx, isto há de ser igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. É mais a constante, não é? E neste, estou a pensar neste primeiro. Depois também temos outra primitiva imediata, que é sempre tiver o integral de u' sobre 1 mais u² dx, isto há de ser igual ao arco tangente de u, mais a tal constante, e estou a falar, para este terceiro caso, deste terceiro integral.
Já vou falar um pouco mais sobre esta primitiva. Bem, resolvendo isto, integral de x, estou neste caso, né? Tenho aqui assim o meu u, tenho o 1 está elevado a 1 que é o n, posso meter vezes 1 que é o linha, então é só aplicar isto. Vou obter 3 vezes u que é x, elevado a n mais 1, ou seja, 1 mais 1 dá 2, sobre 1 mais 1 que há a dar 2 também. Primeiro está resolvido. O segundo, estou nesta primitiva imediata, isto vai dar 4x. O terceiro, olhem o enquadramento, aqui tenho 1 mais u quadrado, reparem que posso considerar o x como sendo u, onde u está ao quadrado, e reparem que este 1 é simplesmente a derivada de x, né? A derivada de x. Então estou perante este enquadramento, o que quer dizer que está a dar mais 4 arco tangente de u, ou seja, arco tangente de x, mais então uma constante c, com c pertencente a r, e tínhamos neste momento resolvido o último integral deste vídeo. Farei a seguir um integral que apanha assim um pouco todas estas estratégias, tipo ter que fazer o que fiz aqui, ou seja, denominador de grau inferior ao numerador, ter de fazer a divisão, e depois também nesse mesmo integral apanhar aqui a ideia do primeiro, que é bater depois aqui no método dos coeficientes indeterminados, tentando separar na soma de fatores. Bem, mas isso é só no vídeo a seguir. Por agora fico-me então por aqui, espero que tenham entendido a ideia e as questões iniciais, que são muito importantes, vocês se devem colocar. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.